Olá de novo, isto de novo porque estou a gravar, depois de ter gravado as propostas de leituras para o mês de agosto, estou aqui prontinha, com algum calor, é verdade, para dizer-vos como é que foram as leituras cá em casa durante o mês de julho, sim, e para falar-vos de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que não lemos, de tudo aquilo que eu desisti, e de tudo aquilo que eu não concluí durante o mês de julho. Pronto, de tudo aquilo que costuma estar no balanço mensal das nossas leituras cá em casa. Começando por dizer-vos que foi o mês onde eu li muito, li bastante, não li tanto como li o ano passado. O ano passado tenho a noção de que em julho li bem mais do que li durante este mês, mas também é verdade que tenho dois valentes tijolos, dos quais eu já falei nas propostas de leituras para o mês de agosto, que me ocuparam algum tempo e que cada um deles faria, porque não, aquilo que eu já li deles faria mais duas, ou traria mais duas leituras aos números daquilo que foram as minhas leituras durante o mês de julho. No total eu concluí 7 leituras, o meu marido concluiu 4 e isso faz com que aqui em casa se tenham lido 11 obras ao longo do mês de julho. É delas, como é óbvio, que eu vou falar, é normal e é sempre assim que eu faço, mas antes de falar dessas mesmas 11 leituras, quero aproveitar esta introdução, esta pequenina parte, pequenina que às vezes não é pequenina, não é? Mas pronto, esta parte introdutória para falar-vos daquilo que foi mais um desafio aqui do cantinho. O desafio do mês de julho é, como vocês sabem, lermos prémios Nobel da Literatura e houve da vossa parte alguma adesão. Eu sei que não é aquele desafio que mais adesão tem, porque durante o mês de julho provavelmente não há muita vontade de ler obras tão densas e complexas como aquelas de autores que ganharam o Prémio Nobel da Literatura, mas mesmo assim houve adesão e eu quero muito, muito, muito agradecer-vos por essa mesma adesão, ou seja, por vocês terem aceitado o meu convite de mais uma vez lermos prémios Nobel da Literatura durante o mês de julho e quero, como é óbvio, além de vos agradecer, quero que vocês, por muito que já me tenham dito, por muito que já me tenham que já tenham partilhado comigo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja por onde for, essas mesmas leituras de prémios Nobel, quero mesmo muito pedir-vos que aí embaixo, se leram algum prémio Nobel, que o digam qual foi esse mesmo prémio Nobel, essa mesma obra e que me digam, porque não, se gostaram ou não, ok? Eu fico-vos muito, muito, muito agradecida e para o ano cá estamos mais uma vez para lermos prémios Nobel durante o mês de julho. É óbvio que eu tive leituras de prémios Nobel durante o mês de julho, não é? Se eu sou organizadora do evento ou do desafio, tenho que cumprir alguma coisa para esse mesmo desafio, já vou falar sobre isso, mas antes de vos falar daquilo que eu sim concluí de prémios Nobel e de não prémios Nobel ao longo do mês de julho nas minhas leituras, quero-vos falar daquilo que eu não concluí e também daquilo que foi a minha desistência, e estou agora a pensar que a desistência não está aqui na pilha e que tenho que ir buscá-la acolá, mas já faço uma pausa e já vou buscar. Pronto, quero falar-vos disso antes de falar daquilo que foram sim as leituras concluídas cá em casa durante o mês de julho. Começo por dizer-vos, já viram esta informação nas propostas de leitura para o mês de agosto. Obviamente que em julho continuei com as 7 vidas de José Saramago, não li muito, é certo, pronto, vou na página 273, já estou naquilo que é o arranque da 4ª vida, deixem-me pensar. Eu acho que sim, acho que já estou na 4ª vida, sim, já estou na 4ª vida, sim, que dedica ou que fala sobre Saramago cronista e editorialista. Sim, é nessa 4ª vida que estou, nos anos 70, e estou a amar isto e vou continuar a amar de certeza absoluta ao longo do mês de agosto e nos próximos meses até novembro.
Também não concluí, como já viram nas propostas de leitura para o mês de agosto, não concluí uma das propostas para a leitura de prémios Nobel. Falo-vos do arquipélago Gulag. Sim, não foi possível. Estou mais ou menos... Estou na página 237 de uma leitura muitíssimo dura, muito interessante. Gosto muito do estilo deste autor, Alexander qualquer coisa que eu não sei dizer, não me atrevo a dizer. Estou a gostar mesmo muito, mas como eu já vos disse, é uma leitura muito dura, muito crua, horripilante mesmo, avassaladora, bárbara, daquilo tudo que era feito na União Soviética e naquilo que era o Gulag e todas as suas ilhas que compunham este arquipélago, e que eu estou a conhecer e a saber mais sobre, e por isso está a ser uma leitura também ela muito interessante e que vai continuar durante o mês de agosto. Julho também se pautou por uma desistência que não fazia parte dos meus planos iniciais, mas que veio da Biblioteca da Terrinha porque é uma novidade e chegou à Biblioteca da Terrinha, chegou às minhas mãos e eu queria muito conhecer esta autora e olhem, tentei, mas a coisa não funcionou para mim. Falo-vos de, nem vou buscar a obra, depois deixo-vos ficar aí a capa, falo-vos de Apesar do Sangue, de Rita da Nova. Nunca li nada da Rita da Nova. Tenho uma obra dela cá em casa que me foi oferecida, creio eu, ainda não cheguei a ela. E olhem, como esta, que é a mais recente da autora e que tem ingredientes que à partida me poderiam chamar muitíssima atenção, ou seja, uma relação entre uma avó e um neto, e vocês já sabem que me pelo com essa temática. Como estava disponível na Biblioteca da Terrinha, eu requisitei-a e trouxe-a mesmo agora no finalzinho do mês de julho. E comecei a lê-la e percebi, passado 30 ou 40 páginas, que não é para mim, de maneira nenhuma, por muito que a temática me apele, por muito que eu fico sempre entusiasmadíssima com a ideia de conhecer um pouco mais a relação entre um avô, uma avó e um neto ou uma neta. Isso sempre me agradou e me vai agradar. Neste caso, aquilo que não me agradou foi o estilo da autora e eu não consegui arrancar, ou melhor, não consegui avançar com a leitura, porque arranquei, não consegui avançar com a leitura por causa do estilo da autora, não por causa da história em si, mas porque o estilo da autora mexeu com os meus nervos. Tenho a certeza que não é a intenção da autora, ela é muito novinha, tenho a certeza, e não quero que ninguém me leve a mal por aquilo que eu vou dizer, mas eu não gosto quando um autor me dá a papinha toda e me faz pensar que ao escrever uma obra como esta está a pôr o leitor num patamar muito básico, ou seja, repete as coisas exaustivamente, dá-me toda a papinha, percebem? E eu não gosto disso. Eu não estava à espera que fosse uma obra-prima, de maneira nenhuma, mas estava à espera que fosse uma obra que me fosse dando a oportunidade de ir conhecendo as personagens e o avançar da trama sem me dar a papa toda. E eu não gosto disso. Faz parecer que o autor está a ser muito condescendente com o leitor. Não estou a dizer com isto que essa era a intenção da autora Rita da Nova, mas para mim é isso que me soa. E eu não gosto de maneira nenhuma e mexeu logo comigo, boliu logo todos os meus nervos de leitora, e por muito que eu fosse atrás de uma obra que eu já sabia que à partida seria mais leve, apesar da temática ser pesada, não gosto disso, não gosto. E sendo assim tive mesmo que desistir e tenho mais uma obra da autora aqui em casa. Espero que o estilo não seja o mesmo, porque senão vai ser uma desistência e vai-me doer porque ela me foi oferecida. Pronto.
De resto, o meu mês de julho, e agora falando daquilo que eu sim concluí, foi um mês muitíssimo bom, de 4, sobretudo de obras de 4 estrelas, ou de 8 e de 9, e culminou com uma leitura ou com uma obra de 5 estrelas. Por isso, essas 7 leituras que eu fiz ao longo do mês de julho foram todas elas muitíssimo boas e concluí o mês de julho com a cereja no topo do bolo, e com uma leitura fabulosa, fabulosa, fabulosa. Vou mostrar-vos aquilo que eu li, que concluí, e vou começar, não da maneira que eu costumo começar, ou seja, por ordem cronológica de leituras, mas desta vez vou começar por aquilo que foram as minhas leituras de prémios Nobel da Literatura, e só depois é que falarei sobre as leituras que não são de prémios Nobel. Eu, tirando o Arquipélago Gulag, que não concluí, concluí a leitura de 3 obras de prémios Nobel. 2 delas faziam parte dos meus planos, a terceira não. Vou começar por aquela que, cronologicamente, foi a primeira que eu li e que foi Despedidas Impossíveis, de Han Kang. Deixo-vos ficar aí a capa, porque eu li no Kobo. E li na companhia da minha querida Leonor, e foi, mais uma vez, uma leitura em conjunto muitíssimo enriquecedora, e temos mais ou menos a mesma opinião, demos exatamente a mesma nota à obra, e na discussão que tivemos, por áudios de WhatsApp, não é? Porque a Leonor vive a milhares de quilómetros de mim, nessa discussão demos-nos conta de que aquilo que nos agradou da obra e que menos nos agradou é comum, pronto. Falando daquilo que foi a minha experiência com Han Kang, foi a segunda obra que eu li dela. Eu li há 6 anos atrás, também creio que foi por volta de junho ou julho, li a primeira obra dela que li, não é? E que foi Atos Humanos, e que foi fabulosa. Aliás, eu tenho vídeo cá no cantinho sobre essa obra, até depois me lembrar, deixo ficar aqui na caixa de descrição e nos cards. Foi uma leitura que me arrebatou e ao mesmo tempo me fez desabar, porque aborda uma situação muito difícil na Coreia do Sul, e eu adorei. Se vocês quiserem saber mais sobre essa minha opinião, eu, como já vos disse, deixo ficar por aí o link para o vídeo. Esta obra, Despedidas Impossíveis, foi então o meu regresso a Han Kang. Eu não regressei a Han Kang mais cedo, ou seja, só há 6 anos atrás é que eu li pela primeira vez, e depois até hoje nunca tinha lido mais nada dela, porque tinha a noção de que as outras obras desta última, que foi o último prémio Nobel, não é, da literatura, eram um bocadinho mais experimentais, e então eu fiquei sempre com um pé atrás, não sabia se leria a Vegetariana, por exemplo, se leria lições de grego ou outra qualquer, pronto, fiquei sempre um bocadinho com o pé atrás, até que Han Kang foi laureada com o Prémio Nobel e decidi voltar a ela neste julho, e filo com a sua última obra publicada, ou seja, com estes Despedidas Impossíveis. E posso dizer-vos que foi uma leitura muito boa. Eu dei-lhe um 8 em 10. Não lhe dei mais porque achei que a autora viajou muito na maionese, como eu disse à Leonor, ela achou muita graça a esta expressão. Ou seja, há coisas muitíssimo boas nestes Despedidas Impossíveis. Há 2 protagonistas, mulheres, muitíssimo interessantes, mesmo muito, mas tudo aquilo que a autora nos dá sobre elas é pouco, ou seja, ela dá-nos ingredientes sobre as duas no início da obra, num primeiro capítulo bastante confuso, é verdade, que nós queremos depois saber as respostas a essas mesmas situações associadas ao presente e ao passado delas, e não temos, sobretudo de uma que é a Kyunga, eu não sei se é assim que se diz, pronto, sobretudo daquela que é a personagem que mais destaque tem no primeiro capítulo. Há muita coisa sobre ela, muita coisa que eu queria saber respostas e não tive ao longo da obra. Por muito que estas 2 personagens sejam suculentas, a autora não nos deu respostas suficientes àquilo que eu gostaria de saber sobre as mesmas. Depois, há um pano de fundo muito histórico, muito interessante nesta obra, e que é o massacre de Jeju,
nos finais dos anos 40, logo a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial e à emergência do comunismo e à luta desenfreada contra tudo aquilo que era a ameaça vermelha. Pronto, é um massacre que aconteceu e que é o pano de fundo desta trama e que a mim me agarrou muito, muito, muito. Depois, há um lado onírico, não sei, experimental, não sei, que fez com que, para mim, a autora viajasse muito na maionese e não me desse, eu que sou muito realista, não me desse a explicação para quê, o que é que verdadeiramente aconteceu, nomeadamente na terceira parte, o que é que aconteceu verdadeiramente, o que é que aconteceu aí, e não me deu as respostas que eu gostaria que ela me desse. Eu fiquei sem perceber algumas coisas, não vos posso dizer quais porque senão seria spoiler, fiquei sem perceber. E aí acho que a Han Kang viajou muito na maionese. No geral foi uma leitura que me agarrou muito, sobretudo pelas protagonistas e por esse acontecimento histórico que está por detrás da narrativa. Gostei mesmo, mesmo muito. Quero muito regressar a Han Kang, provavelmente regressarei no próximo de julho, não sei exatamente com que obra, se vocês já leram A Vegetariana, por exemplo, ou outra qualquer, e se acham que poderá uma ou outra dessas obras agarrar-me ou agradar-me, digam-me por favor. 8 em 10 e valeu a pena pela leitura que eu fiz com a Leonor e também por tudo aquilo que me agrada em Han Kang, a construção de personagens, a contextualização histórica e o estilo, por muito que neste caso haja ali muita viagem na maionese. Pronto. A segunda obra que eu li de prémios Nobel foi um regresso a um autor que eu estou a conhecer e a amar cada vez mais, e um regresso a uma obra que eu li no meu 11º ano na disciplina de inglês. Falo-vos de A Pérola, de John Steinbeck. Esta obra que toda a gente conhece, acho que muitas pessoas quando se fala em John Steinbeck se fala logo, imediatamente nos vem à memória A Pérola, ou As Vinhas da Ira, ou A Leste do Paraíso. São as 3 obras que mais representam normalmente no mundo dos leitores John Steinbeck, este autor que eu acho que é daqueles que verdadeiramente mereceu o Prémio Nobel da Literatura. Esta obra, eu, como vos disse, li pela primeira vez, andava eu no 11º ano, ou seja, há mais de 30 anos, lembrava-me de qualquer coisa do que era esta pérola que está associada ao título, mas já não me lembrava de muita coisa que está associada à trama. É uma obra baseada, como diz aqui, num conto popular mexicano, leva-nos onde é que nos leva? Deixem-me ver. A La Paz, na Califórnia, e vamos conhecer uma família jovem que vive da pesca, ou melhor, que sobrevive da pesca. Falamos de um jovem casal e do seu filhote muito pequenino. E acontece uma tragédia na vida deles que leva àqueles desesperados por encontrar respostas, por encontrar ajuda, que se virem para o mar em busca de uma pérola que pudessem encontrar e que pudesse trazer monetariamente a ajuda que eles necessitavam. E é isso que lhes vai acontecer. Vão encontrar uma pérola que à primeira vista parece trazer todas as respostas a essa pobreza que é a vida deles e que não lhes dá monetariamente capacidade para encontrar resposta a essa tragédia que lhes acontece num dia normal da vida. E é este arranque da narrativa que nos vai trazer mais uma vez aquilo que eu amo em John Steinbeck. Todas as temáticas que estão associadas, neste caso à desigualdade social, à ganância, ao ser perverso, ao ser egoísta, ao não olhar a meios para atingir os fins, ao racismo, sim, temos muito, muito, muito aqui, e a tudo aquilo que é o lado podre e negativo da humanidade e daquilo que a riqueza, não é? E a sofreguidão por tudo aquilo que pode trazer materialisticamente coisas à nossa vida, está aqui tudo muito, muito bem desenvolvido, em poucas páginas, porque esta obra não chega, creio eu, não, chega às 150 páginas,
É uma obra pequenina, mas que aborda estas temáticas de uma forma quase perfeita. E eu adorei, adorei, adorei. Foi uma experiência, mais uma vez, avassaladora. Não tão avassaladora como as Vinhas da Ira, sou sincera, mas mesmo assim uma experiência lindíssima. E que tem para mim, esta obra tem um primeiro capítulo ou umas primeiras páginas que são do mais perfeito que há. Eu fiquei encantada com as primeiras páginas, a forma como John Steinbeck escreve e descreve aquela manhã e a relação que existe entre estes três, este núcleo familiar, é do mais belo e do mais perfeito que há, e eu fiquei logo embevecida, rendida, encantada. E digo-vos mais uma vez, John Steinbeck é um autor que eu quero muito continuar a descobrir ou a redescobrir, porque eu tenho várias obras cá em casa dele que li há muitíssimos anos atrás e que quero reler, ou melhor, ler pela segunda vez, porque delas nada me lembro, e quero continuar a descobrir e a redescobrir John Steinbeck ano após ano, nem que seja em julho para o Júlio Nobel. 9 em 10 e foi uma delícia. A terceira obra que eu li para os prémios Nobel, para o Júlio Nobel, não fazia parte dos meus planos. Regressei a Annie Ernaux. A autora é essa que é assim uma autora e uma laureada que ainda eu estou a descobrir e que já me deu coisas boas, já me deu coisas menos boas e que me deixa sempre muito estranha. Ou seja, a sensação com que eu fico quando leio Annie Ernaux é de muita estranheza, mas ao mesmo tempo de algo que se entranha. Já vem com a citação do Nandinho, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se, e é isso que acontece sempre com Annie Ernaux. Há sempre esta estranheza inicial com as obras dela, que à medida depois que eu vou descobrindo, o impacto que ela deixa no fim é daqueles impactos que faz com que eu ainda me lembre, sabem? E esteja sempre a rememorar aquilo que ela me trouxe nas suas obras. E neste caso, eu trouxe da Biblioteca da Terrinha esta edição mais antigota, de Um Lugar ao Sol seguido de uma Mulher. Ou seja, é uma edição que é um compêndio de duas obras de Annie Ernaux, duas obras que ela dedica, uma delas ao pai, Um Lugar ao Sol, e uma delas à mãe, Uma Mulher. E inicia, mais uma vez neste exemplo de autoficção, que é tudo aquilo que faz a Annie Ernaux, pelo menos daquilo que eu conheço, inicia estas narrativas com a morte de cada um deles, ou seja, a morte do pai e a morte da mãe é que foram o gatilho para ela escrever tanto uma obra como a outra. E mais uma vez é uma obra que está escrita num estilo muito cru, muito frio, e que perante uma morte dos dois progenitores e perante tudo aquilo que nós a priori associamos a um luto por duas pessoas que são os responsáveis pela nossa nascença, não é? Por nós termos nascido e pela nossa vida, é muito estranho. É essa frieza e essa crueza que é sempre aquele impacto e aquele embate inicial com Annie Ernaux que me deixa sempre um bocadinho atarantada. Depois, isso, à medida que eu vou lendo, vai-se desvanecendo, a frieza continua, mas muitas vezes é pautada por frases que te deixam assim, afinal não é tudo frieza, não é tudo crueza, há aqui sentimento. E é assim de uma forma muito subliminar que nós vamos percebendo o quanto a morte dos dois progenitores afetou verdadeiramente a Annie Ernaux, por muito que pareça que não, quando nós estamos embrenhados tanto numa obra como na outra. Vamos conhecendo de uma forma muito cronológica, quase cronológica, a vida destes progenitores que vieram de classes desfavorecidas, que sempre tentaram, através do trabalho, subir na vida, dar oportunidade à filha para que ela tivesse um futuro e uma vida melhor do que eles. Vamos percebendo que o trabalho e a luta diária foram, assim, o grande mote, tanto da vida de um como da vida do outro, e vamos percebendo depois que, por muito que haja aqui, às vezes, conflitos, sobretudo com a mãe,
ou alguma distância entre a Annie Ernaux e o pai e a mãe, há aqui também muita coisa que ela relembra, que ela recorda e que nos faz perceber a importância dos progenitores na vida dela, o quanto ela homenageia tanto um como o outro nesta obra e o quanto eles, neste momento em que ela escreve, lhe fazem muitíssima falta. Foi uma leitura muito contraditória por todas estas coisas de que eu já falei, mas uma leitura que ao final eu pensei em dar-lhe uma nota, mas depois tive que lhe dar uma nota superior. Porque foi uma obra que se manteve comigo. Acreditem que foi uma obra que se manteve comigo e que por isso mesmo eu recomendo. Dei-lhe um 9 em 10. Dos dois textos ou das duas obras, gostei mais da obra associada à mãe, por muito que os últimos dias da mãe sejam assustadores, pelo menos para mim, são muitíssimo assustadores, mas gostei um bocadinho mais daquilo que ela relatou sobre a vida da mãe do que aquilo que ela relatou da vida do pai, mas foi uma experiência muitíssimo positiva que faz com que eu queira continuar a ler Annie Ernaux, por muito que essa estranheza sempre esteja presente quando eu pego numa obra dela. 9 em 10 e recomendadíssimo. Agora, falando daquilo que foram as minhas leituras sem ser para prémios Nobel, vou começar pela 1ª de julho e que foi uma releitura, foi um regresso a Jane Austen e neste caso a Persuasão, a última obra completa que a autora escreveu e publicou. Eu acho que ela foi publicada póstumamente, não sei se estou enganada. Pronto. Li esta obra pela primeira vez, tinha os meus 20 e tal anos, ou seja, há mais de 25 anos que eu não pegava nesta obra e pouco ou nada me lembrava dela, a não ser o que esteve por detrás do par amoroso que aqui habita. Nós vamos conhecer a Anne, não é? A Anne Elliot, a sua família e tudo aquilo que é o dia-a-dia dela, de uma menina senhora que já pelos parâmetros da sociedade já passou um bocadinho a idade de casar, que teve um grande desgosto amoroso e que continuou a sua vida. E é esse dia-a-dia que nós vamos conhecer e vamos perceber que, mais uma vez, para além de nós conhecermos esta Anne, a família e as pessoas que lhe são mais próximas, vamos perceber que tudo aquilo que são os ingredientes típicos de uma obra de Jane Austen se encontram aqui. Nós temos então aquilo que é a sociedade britânica, aristocrata, neste caso mais rural, não é? Vamos perceber mais uma vez que há sempre personagens que são muito estereotipadas e que mostram essa ironia e essa crítica fina que faz parte de tudo aquilo que são as obras de Jane Austen. Vamos também conhecer personagens que nos dão a representação daquilo que são ideias muito preconcebidas e que muitas vezes não estão corretas. E vamos perceber também que, mais uma vez, o amor, por muito que haja percalços, vence e temos aqui um final feliz que me deixou, claro, muito, 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 muito contente e muito feliz. Não é a minha obra favorita de Jane Austen, continua a ser Orgulho e Preconceito quem ocupa esse lugar, mas é uma obra que eu acho que está muitíssimo bem acabada, que se nota essa maturidade que toda a gente fala em relação a esta obra de Jane Austen. E gostei mesmo muito, lê-se muitíssimo bem, é um bálsamo para nós que gostamos de Jane Austen e dei-lhe um 9 em 10. E agora vou fazer uma pausa para beber e para depois continuar, porque ainda me falta de falar de muita coisa, ok? Não se vão embora, até já! Regressando às minhas leituras de julho, depois de Jane Austen, eu continuei em obras mais levezinhas, com um caráter mais romântico, se vocês assim o entenderem, e fiz a minha estreia com Taylor Jenkins Reid e li a sua obra Amores Verdadeiros, que de todas as obras que existem na Biblioteca da Terrinha, era a única que estava disponível durante o mês de julho. Deixo-vos ficarem a capa, porque já a devolvi, não é?
E posso dizer-vos que esta primeira experiência com Taylor Jenkins Reid cumpriu com o prometido, ou com aquilo que eu esperava da mesma. Foi uma obra que eu li de forma voraz, ou seja, eu lia em um dia e meio, lia assim muito rapidamente. Traz-nos a história da Emma e de dois homens que estiveram muitíssimo presentes na sua vida. Vamos então a Massachusetts e vamos conhecer esta Emma que tem uns pais muitíssimo interessantes, com uma livraria. Quem é que não gostaria de ter uns pais com uma livraria? Mas livraria essa à qual ela dá muitíssimo pouca importância. Como é que é possível, não é? Aliás, só lá trabalha porque assim é obrigada e trabalha nos seus tempos livres, não é? Porque nós vamos conhecê-la em adolescente e vamos acompanhando o crescimento dela até à fase adulta e vamos percebendo que ainda no ensino secundário ela conhece esses dois homens que terão um papel preponderante, muitíssimo preponderante na sua vida enquanto elementos associados à amizade e ao amor. Pronto. Vamos acompanhando o seu namoro com um deles, vamos acompanhando o casamento que ela vai ter com um deles, até que algo abalroa de uma forma muito, muito, muito difícil de enfrentar. Algo acontece na vida dela, um acontecimento mesmo avassalador, que vai fazer com que tudo aquilo que parecia ser a perfeição na sua vida, na vida desta Emma, caia, não é? Desabe, e ela terá que, como é que eu ia dizer, voltar a encontrar ferramentas e estratégias para regressar à vida. Pronto. É uma leitura que se faz, como eu já vos disse, de forma muito voraz. É uma leitura que nos traz tudo aquilo que são elementos típicos de uma história de amor ou de uma obra romântica e que, para mim, cumpriu com aquilo que eu estava à espera, ou seja, de ser uma leitura levezinha e que por muito que aborde algumas temáticas difíceis, que me trouxesse esse ritmo rápido e ágil e que me trouxesse coisas não muito densas, não é? Porque depois todo o meu mês de julho não foi fácil de engolir. Por isso, foi uma obra que cumpriu as suas expectativas, à qual eu dei um 8 em 10 e que me abriu a porta para aquilo que eu quero continuar a conhecer de Taylor Jenkins Reid. Há mais obras da autora na Biblioteca da Terrinha, estão sempre requisitadas, não é? E por isso mesmo, um dia destes eu ponho-me na lista de espera, talvez nos Sete Maridos de Evelyn Hugo, para continuar a conhecer aquilo que esta autora faz, escreve e que de certeza absoluta tem ingredientes para que seja mais uma leitura rápida, ágil e entretida, não é? E que nos deixa com essa sensação de prazer e de dever cumprido. Pronto, um 8 em 10 e gostei bastante. As duas últimas obras que me faltam falar, creio que não estou enganada, são duas obras diferentes. Uma delas é uma obra de não-ficção e que fazia parte dos meus planos, e a outra é uma obra à qual eu tive que me socorrer no final do mês porque precisava dela. Pronto. Mas começando por aquela que fazia parte dos meus planos, finalmente cheguei a Uma Educação de Tara Westover. Esta obra que tanto boom fez há uns 2 ou 3 anos atrás, que tanta gente amou e que tanta gente recomenda até à exaustão, finalmente chegou às minhas mãos e finalmente eu conheci a história brutal desta Tara e de tudo aquilo que foi a vida dela desde que eu a conheci. Ou seja, nós conhecemos esta Tara, tem ela 7 anos, vive com a família bastante extensa, ela tem bastantes irmãos numa zona rural do Idaho, acho que é assim, e vamos conhecer a família dela e vamos nos dar conta de que a família é uma família mormon, muito religiosa, mas que para além disso leva a alguns dos ensinamentos do que eu acho que é a religião mormon
aos extremos, ao lado mais radical, nomeadamente o pai dela. Pronto. E vamos compreendendo, à medida que ela nos vai contando o seu crescimento, que nada daquilo que nós temos como garantidos na nossa existência no mundo ocidental, e mesmo no mundo dos Estados Unidos, por muito que aquilo seja um bocadinho estranho para lá, não é? Nada daquilo que nós consideramos como garantido esta rapariga tem. Ela não vai à escola, ela não é vacinada, sempre que lhe acontece alguma coisa grave, a ela ou aos irmãos, eles nunca vão ao hospital, não tem contacto com as outras pessoas, muito dificilmente, só na igreja, e mesmo com elementos da família mais próxima há pouco contacto. É tudo muito estranho, e é tudo muito estranho para nós que estamos a ver isto do lado de fora. E à medida que ela vai crescendo, e à medida que nós vamos percebendo que essas atitudes, sobretudo do pai, mas que também são secundadas pela mãe, cada vez são mais radicais, nós vamos percebendo o quanto a vida dela é horrenda. Como é que alguém que cresce naquela família, como é que alguém que tem uma vida que ela considera normal, não é? Que não vê de maneira nenhuma que tudo aquilo que é o dia-a-dia deles seja assim tão diferente, não é? Porque ela acredita piamente em tudo aquilo que os pais dizem, mas à medida que vai crescendo e à medida que se vai dando conta de que afinal talvez aquilo que os pais defendem com tanta incidência não seja verdadeiramente o mais correto e o mais verdadeiro, ela vai começar por perceber que terá que educar-se a si mesma e terá que procurar respostas e perceber se aquilo que ela começa a questionar nas atitudes dos pais e também aquilo que ela vê nos irmãos, se tudo aquilo também faz parte das vivências normais das outras pessoas. E é aí que nós vamos ter o grito de Ipiranga, digamos assim, da Tara, e vamos perceber toda uma luta que ela vai ter, e isso é a parte mais difícil de engolir, é toda uma luta que ela vai ter internamente com ela mesma, entre deixar tudo o que ela sabe que é a família, que são os laços familiares, que é uma vida toda, deixar isso tudo para trás, para poder ser ela mesma e perceber quem ela é, ou seja, o que é que lhe faz falta e que está presente em todas as vidas das outras pessoas que têm uma vida normal, e o normal entre aspas. É uma leitura muito dura, é uma leitura sobretudo muito dura por causa de toda esta luta que nós vamos acompanhando da parte da Tara, luta que às vezes apetece fazer, esbofeteá-la, ela perceber que não, tens que deixar tudo para trás, por favor, não regresses a casa. É muito, muito duro isso. Isso é tudo muito duro e foi uma leitura muito difícil de se fazer, que me deixou estupefacta por perceber que isto é possível, mesmo nos Estados Unidos, onde tudo é possível, não é? Que isto era possível. Foi muito, muito difícil, fez muitas vezes ir à internet para descobrir quem ela é, ver a cara dela, por exemplo, e foi uma obra à qual eu no final dei um 9 em 10, não consegui dar a nota máxima, ainda não entendo muito bem porquê, talvez porque acho que a obra se arrastou um bocadinho no princípio, nos primeiros capítulos, talvez porque acho que precisava que ela me contasse um bocadinho mais daquilo que era a sua vida já enquanto adulta, e que fosse para além desta luta muito difícil que ela teve entre decidir o que era melhor para ela. Não sei, dei-lhe um 9 em 10, recomendo vivamente. Há muita gente que lhe dá as 5 estrelas, não sei se alguém daí desse lado deu, mas é uma obra que vale muitíssimo a pena conhecer, e agora quero muito que os meus 2 homens a leiam. Sim, porque o meu marido não leu isto, não é? E o meu filho também, porque acho que isto tem ingredientes suficientes para agradar tanto a um como ao outro. Ai Jesus, que isto já vai tão grande e eu já estou a morrer de calor. A última obra que eu li em julho foi a melhor leitura que eu fiz durante o mês de julho. Tinha muitas expectativas para com esta obra e fui buscar lá as estantes porque precisava dela. Ela não fazia parte dos planos de julho e falo-vos de Olá Linda, de Anne Napolitano. É uma saga familiar com muita coisa.
que nos leva a conhecer quatro irmãs muito unidas, muito cúmplices, com laivos de As Mulherzinhas, e vocês depois quando lerem a obra vão se aperceber disso também. E é uma saga familiar que nós vamos acompanhar, para além destas quatro mulheres, um William, que entra na vida delas por causa da irmã mais velha, e vamos acompanhar o crescimento de todos eles durante 30 anos, sobretudo destes 5, mas também de outros elementos da família, dos pais destas quatro irmãs, por exemplo, de descendentes destas quatro irmãs. É uma obra que tem um ritmo algo lento, que me fez questionar se eu lhe daria as 5 estrelas, estando eu mais ou menos a 3/4 da obra, mas que depois me deixou completamente embevecida e estilhaçada nas suas últimas 100 páginas. É uma obra que vale tudo aquilo de maravilhoso que toda a gente já falou sobre ela. Eu gostei muito, 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 muito. Adorei, aliás. Amei isto. E foi, assim, um bálsamo maravilhoso para concluir o meu mês de julho. Adorei, adorei, adorei este Olá Linda e o significado que esta expressão tem para a família Padavano, que é então a família das quatro irmãs. Adorei as personagens, nomeadamente todas elas, as quatro irmãs, mas também o pai delas, o Charlie, que é uma personagem que até é algo secundária, mas que está sempre presente. E adorei todos os, assim, sabem, a forma algo lenta, mas deliberada que a autora vai tecendo cada fio, até levar ao desenlace desta obra, que é brutal e que me deixou com essa sensação plena de que valeu a pena esta obra esperar por mim nas estantes desde o Natal de 2023 e finalmente chegar a mim e me dar este bálsamo, esta plenitude, esta saga familiar como eu tanto gosto, com personagens redondas, sabem? Com uma trama muito bem urdida, muito bem construída e que culmina da melhor forma possível, por muito que seja uma forma não muito feliz, mas que vale muito, muito a pena conhecer. Adorei, adorei e dei-lhe um 10 em 10 e foi a cereja no topo do bolo do meu mês de julho. Ai, falando agora das leituras do meu marido, isto vai ficar para aí com 50 minutos, credo, como é que é possível? Elas foram 4 e eu vou rapidamente falar sobre elas, não é? Como é costume. E o meu marido arrancou o mês de julho com, deixem-me ver, O País dos Outros, de Leila Slimani, obra da qual vocês sabem que desisti no mês de junho. Ele leu a obra até ao fim, deu-lhe um 9, ou seja, também não foi a experiência mais plena e mais completa para o meu marido. Não sei se tanto eu como ele vamos regressar rapidamente a Leila Slimani, e eu dificilmente o farei. Ele não sei, a não ser que seja com as obras que continuam esta trilogia e que eu sei que existem na Biblioteca da Terrinha. Se ele assim o entender, eu farei a reserva e trarei a obra cá para casa. E para mim, isto não funcionou. Há muita indiferença, muita frieza aqui, para ser uma obra que é baseada na história da avó, creio eu, de Leila Slimani. Pronto, o meu marido deu-lhe um 9 em 10, gostou bem mais do que eu, porque eu desisti, e foi então a primeira obra que ele leu durante o mês de julho. A seguinte foi uma obra que eu tinha trazido da Biblioteca da Terrinha junto com a obra de Taylor Jenkins Reid e que eu depois acabei por não ler porque devolvi à biblioteca, que estava no prazo de devolver e não podia renovar. Falo-vos de O Gosto Proibido do Gengibre, deixo-vos ficar em capa, de Jamie Ford, creio eu. Ele deu-lhe um 9,5 em 10. Gostou mesmo muito. Sei que é uma obra que aborda várias linhas temporais, que nos leva àquilo que era, como é que eu ia dizer, a comunidade japonesa nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, comunidade essa que sofreu bastante com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente o que aconteceu depois do ataque a Pearl Harbor, e ele gostou imenso e deu-lhe 9,5 em 10.
A terceira obra que ele leu foi a obra de Taylor Jenkins Reid, é a nossa leitura em comum do mês de julho, esse Amores Verdadeiros, deu-lhe um 9, não foi assim também uma experiência avassaladora para ele, pronto, mas tenho a certeza que se eu trouxer mais uma obra de Taylor Jenkins Reid cá para casa, ele também quererá continuar a conhecer a autora. E no fim, fez uma releitura de uma obra que leu há 20 anos atrás e adorou. Ou seja, ele tinha lido esta obra em 2005 e voltou a ela em 2025 e falo-vos de Equador, de Miguel Sousa Tavares. Sim, foi a primeira obra que nós tivemos do autor cá em casa. Foi uma obra que tanto eu como ele lemos e amamos. Sim, eu também devo ter lido na altura, em 2005, perdão. E sei que isto tem todos os ingredientes para nos arrebatar, para nós que gostamos de uma belíssima história de amor e de uma belíssima contextualização histórica. Não sei se há aí desse lado alguém que nunca tenha lido o Equador de Miguel Sousa Tavares. Se não o fez, que o leia, porque por muito que seja um calhamaço, lê-se muitíssimo bem e o meu marido mais uma vez rendeu-se a esta história e deu-lhe a pontuação máxima, deu-lhe um 10 em 10. E meus queridos, eu não sei se vocês aguentaram isto até ao fim. Por favor, digam-me se aguentaram, porque eu sei que isto está gigantesco, está muito, muito grande. Desculpem-me por isso, mas já sabem que eu gosto de fazer estes balanços e dar-vos algum sumo sobre todas as nossas leituras, e elas foram 11. E para além disso houve desistências e outras coisas quaisquer. Pronto, olha, vou beber, já nem sei o que é que digo, vou tratar do almoço, digam-me se sobreviveram até ao fim, boas férias para todos, contem-me tudo o que é que acharam das nossas leituras e vemo-nos daqui a uns dias, está bem? Vou agora de descanso e lá para o final do mês de agosto regresso. Assim sendo, se vocês quiserem continuar com a minha companhia, vejam este vídeo aos bochechos, por partes, porque assim vão tendo a minha companhia por mais tempo. Um beijinho muito, muito grande. Obrigada por estarem aí. Boas férias, se for o caso. Bom trabalho e bom descanso, na medida do possível, para quem não esteja de férias. E nós vemos-nos no final do mês. Beijinhos!